No vasto palco da natureza, existem artistas silenciosos que não precisam de aplausos, mas dominam como ninguém a arte da ilusão. Entre esses artistas, há uma flor que desafia nossa compreensão, pois sua estratégia de sobrevivência não é apenas engenhosa, é verdadeiramente teatral. Estamos falando de plantas que aprenderam a enganar abelhas, seus visitantes mais fiéis, com truques dignos de um espetáculo. E acredite, esse jogo de ilusões não é uma raridade. Ele acontece todos os dias, diante dos nossos olhos, sem que percebamos. Para entender essa história, precisamos voltar à essência da vida das flores. Afinal, uma flor não existe apenas para enfeitar jardins. Ela tem um propósito claro: garantir a reprodução da planta. E para isso, muitas vezes precisa de aliados. Abelhas, borboletas, pássaros e até pequenos mamíferos se tornam os mensageiros de pólen, transportando a herança genética de uma flor para outra. Mas o detalhe é que esses mensageiros não trabalham de graça. Eles buscam algo em troca: néctar, aquele líquido doce e energético produzido pelas flores. Mas como em todo jogo de interesses, nem todas as flores cumprem a promessa. Algumas decidiram economizar energia e desenvolveram truques para atrair polinizadores sem precisar oferecer recompensa alguma. É aqui que entra nossa protagonista, a flor que engana abelhas, com habilidades quase de um mágico de palco. O exemplo mais famoso desse comportamento está nas chamadas flores enganadoras, como muitas orquídeas selvagens. Elas não produzem néctar, mas atraem abelhas e outros insetos com uma encenação elaborada. Algumas imitam o cheiro de néctar. Outras reproduzem cores e brilhos que lembram flores ricas em alimento, e algumas chegam a um nível ainda mais impressionante. Copiam a forma e até o cheiro de fêmeas de insetos, enganando os machos que tentam copular com elas. Imagine a cena. Uma abelha macho, movida pelo instinto, sente no ar um perfume que reconhece como sendo de uma fêmea pronta para o acasalamento. Ela segue o rastro, encontra a flor e, acreditando ter encontrado sua parceira, tenta copular com a pétala. Nesse processo, acaba se cobrindo de pólen, que será levado para outra flor. O inseto vai embora sem compreender o engano, enquanto a flor vence mais uma vez com sua atuação impecável. Esse comportamento é chamado de pseudocópula, e algumas orquídeas do gênero Ophrys, comuns na região do Mediterrâneo, são verdadeiras mestras nesse truque. Suas pétalas têm formas e colorações que lembram o corpo da fêmea de certas espécies de abelhas e vespas. Até mesmo os pelos microscópicos presentes na superfície da pétala foram moldados pela evolução para intensificar a ilusão. O mais impressionante é que, em muitos casos, a semelhança não é apenas visual. Essas flores também produzem compostos químicos que imitam os feromônios sexuais das fêmeas. É como se a natureza tivesse escrito um roteiro tão perfeito que engana até os sentidos mais aguçados de um inseto. Mas o teatro floral não para por aí. Outras flores desenvolveram cenários igualmente engenhosos. Algumas criam o que parecem ser manchas de pólen, mas na verdade são apenas pinturas nas pétalas, guias visuais que atraem as abelhas para o centro da flor. A abelha ela acredita que encontrará alimento, mas acaba servindo apenas como veículo de transporte para os gametas da planta. É importante lembrar que, apesar de parecer uma trapaça, esse comportamento não é aleatório. Ele é resultado de milhões de anos de evolução. As flores que melhor enganavam seus visitantes tiveram mais chances de reproduzir. E assim, essas características foram se fortalecendo geração após geração. Do ponto de vista da abelha, pode parecer uma desvantagem cair nesse tipo de engano. Afinal, ela perde tempo e energia ao visitar uma flor que não oferece recompensa. Porém, como essas interações fazem parte de um ambiente repleto de oportunidades, o prejuízo individual não é suficiente para prejudicar a espécie. O equilíbrio da natureza continua intacto, ainda que com uma pitada de teatro. Mas há algo de poético nessa história.
As flores não têm olhos, não têm cérebro, não raciocinam como nós. E ainda assim, seus corpos foram esculpidos de maneira tão precisa pela seleção natural que parecem artistas conscientes que sabem exatamente como manipular a plateia de insetos. É um espetáculo silencioso, repetido milhões de vezes todos os dias, em campos, florestas e até mesmo em jardins urbanos. Se pensarmos bem, esse tipo de comportamento nos faz refletir sobre a inteligência oculta da natureza. Não inteligência no sentido humano, mas uma sabedoria moldada pelo tempo. Uma flor não decide enganar uma abelha. Ela simplesmente é resultado de incontáveis tentativas e erros ao longo das eras. Aquelas que conseguiram seduzir os polinizadores, mesmo sem oferecer nada em troca, perpetuaram sua linhagem. Curiosamente, algumas pesquisas mostram que as abelhas, com o tempo, podem aprender a reconhecer certas flores enganosas e evitá-las. Isso cria uma espécie de guerra fria entre planta e polinizador. A flor precisa aprimorar sua encenação constantemente, enquanto a abelha desenvolve estratégias para identificar os truques. Esse jogo de enganos e descobertas mostra que a evolução não é estática, mas um processo dinâmico e interminável. Quando paramos para observar uma flor, muitas vezes nos encantamos com sua beleza, mas raramente percebemos as histórias escondidas em suas pétalas. O que parece apenas um ornamento da natureza pode ser, na verdade, uma armadilha cuidadosamente projetada para manipular o comportamento de outro ser vivo. E, de certa forma, essa ilusão não se limita às flores e abelhas. A natureza está cheia de truques semelhantes. Há borboletas que fingem ser folhas secas para escapar de predadores. Há aves que imitam o canto de outras espécies para defender territórios. E até peixes que se disfarçam de pedras para atacar presas desavisadas. A flor enganadora é apenas um capítulo dessa grande enciclopédia de truques evolutivos. Ao final, a pergunta que fica é: quem é o verdadeiro protagonista dessa história? A flor, com sua encenação impecável, ou a abelha, que mesmo enganada garante a sobrevivência de ambos? Talvez o palco da vida não precise de protagonistas, mas apenas de interações. Interações que, no fundo, sustentam todo o equilíbrio que conhecemos. Portanto, na próxima vez que você ver uma abelha pousando sobre uma flor, lembre-se de que pode estar diante de uma peça teatral da natureza, uma encenação invisível, onde o cenário é uma pétala, o perfume é o roteiro e o público é um inseto que, sem perceber, se torna ator e coadjuvante de um espetáculo escrito pela evolução. E assim, silenciosamente, a vida continua a ser encenada, pétala por pétala, voo por voo, ilusão após ilusão. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ah, e não se esqueça, neste canal tem muitos vídeos que irão te surpreender. Até a próxima, pessoal!